Desde muito pequena eu aprendi que a madrugada não é apenas mais um pedaço do dia. Para muitos pode parecer apenas um tempo de silêncio, de descanso, de sono. Mas para mim, desde a infância, ela se revelou como um verdadeiro campo de batalha espiritual. Eu não falo isso baseado em teorias, em livros ou em histórias contadas por outros. Eu falo porque eu vivi, porque eu participei, porque eu fui arrastada para dentro dessa realidade sombria, sem sequer ter escolha. E é justamente por ter vivido o pior, que hoje tenho autoridade para te contar o melhor. O poder da oração. Poder de Jesus e a libertação que só Ele pode dar. Por isso, antes de seguir com o meu testemunho, eu já quero te pedir uma coisa de coração. Se inscreve no canal agora, deixa o like, compartilha essa mensagem e comenta aqui embaixo. Eu creio no poder de Deus. Estamos rumo a 1000 inscritos, e cada clique seu, cada comentário, cada compartilhamento, é uma semente que faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que hoje estão vivendo o que eu vivi, perdidas no meio da escuridão, acreditando que não existe saída. Mas existe, e o nome dela é Jesus Cristo. Então, se você puder, me ajude a espalhar essa mensagem de fé, porque pode ser que, sem você saber, a sua atitude hoje salve uma vida amanhã. Eu cresci em uma família simples, mas marcada por práticas espirituais que eu não compreendia. Naquela época, eu era só uma criança chamada Ana, uma menina que deveria estar brincando com bonecas, sonhando com o futuro, aprendendo coisas boas na escola. Mas não foi isso que aconteceu. Entre a meia-noite e as 4 da manhã, quando a maioria das crianças dorme tranquilamente, eu era acordada, e não era por insônia nem por vontade própria. Eu era levada para participar de rituais pesados, rituais que mais tarde eu entendi que envolviam pactos, destruição de famílias, doenças, falência de negócios e até morte. Eu era só uma menina, mas estava sendo usada como instrumento de algo que eu nem sequer compreendia. E sabe o que mais me marcou? Era perceber que, quando não havia ninguém orando naquela casa, naquela família, naquela empresa, os ataques espirituais tinham êxito com facilidade. O mal não encontrava resistência. Mas bastava raiva, alguém dobrando os joelhos, alguém clamando. Mesmo que em silêncio, e tudo mudava. Era como se uma barreira invisível surgisse diante de nós, obrigando-nos a recuar. E eu via isso acontecer. Eu vi rituais falharem porque alguém, sem nem mesmo entender a dimensão do que estava fazendo, decidiu orar no meio da madrugada. Com o tempo, eu fui me tornando cada vez mais mergulhada nesse mundo das trevas. Eu cresci achando que aquilo era normal, que fazia parte da vida. Eu vi pessoas adoecerem de repente, relacionamentos desmoronarem sem explicação, portas se fecharem de forma abrupta, e sempre havia um ritual, uma invocação, uma obra por trás. Eu achava que tinha poder, que podia manipular destinos, que controlava forças invisíveis. Mas a verdade é que eu não controlava nada. Eu era controlada. Eu não mandava em nada. Eu era mandada. E o que parecia liberdade era, na verdade, prisão. Eu estava presa em correntes que ninguém via, mas que esmagavam minha alma noite após noite. E ainda assim, mesmo nesse ambiente, algo dentro de mim se incomodava. Eu não sabia explicar, mas sentia um vazio, uma voz que insistia em me mostrar que havia mais, que aquilo não podia ser tudo. Na adolescência, comecei a perceber algo muito forte. As madrugadas não eram todas iguais. Entre meia-noite e 3 da manhã, os ataques eram mais intensos, mais organizados, mais direcionados. Era como se houvesse um planejamento diabólico para agir justamente quando os cristãos estavam mais vulneráveis, dormindo sem oração, sem cobertura espiritual.
Já entre 4 e 6 da manhã, eu percebia que algo diferente acontecia. Era como se o céu se abrisse, como se uma transição acontecesse no mundo espiritual. Nesse horário, muitos de nós éramos obrigados a recuar porque as orações começavam a se levantar, as intercessões aumentavam e o poder de Deus se manifestava. Eu ainda não entendia completamente, mas já percebia que, de alguma forma, a luz sempre era mais forte que as trevas. Foi nessa época que comecei a ter experiências que me marcaram profundamente. Eu lembro de uma visão em que vi demônios trabalhando com rapidez, amarrando pessoas enquanto dormiam, sem que elas percebessem. Vi lares sendo invadidos espiritualmente, vi sonhos sendo distorcidos, vi a paz sendo roubada. Mas também vi algo ainda mais poderoso. Quando alguém orava, mesmo sozinho, mesmo em lágrimas, todo o trabalho das trevas era interrompido. Eu mesma presenciei rituais inteiros desmoronarem porque uma mulher de Deus estava de joelhos, talvez dentro do seu quarto, talvez dentro de um hospital clamando pelo nome de Jesus. E isso nos obrigava a parar. Nós não conseguíamos prosseguir. Era como se uma muralha invisível surgisse diante de nós, intransponível, impenetrável. E eu não entendia. Eu só sabia que não dava para continuar. Hoje eu sei. Hoje eu entendo. Era o poder do nome de Jesus, mas naquela época, eu ainda estava cega. Eu achava que tinha poder, que fazia parte de algo grandioso. Eu não percebia que estava sendo usada, manipulada, enganada. Eu não percebia que, enquanto eu achava que tinha controle, na verdade, eu era escrava, e como toda escravidão, ela cobra um preço. Eu comecei a adoecer. Minha alma estava em pedaços, minha mente confusa, meu corpo debilitado. Eu carregava marcas invisíveis, mas reais. Eu já não tinha paz, já não tinha alegria, já não tinha esperança. Até que um dia o que eu mais temia aconteceu, eu encontrei Jesus. Não porque eu o buscava, mas porque ele me buscou. Eu estava perdida, mas ele me encontrou. Eu estava presa, mas ele me libertou. Eu estava morta espiritualmente, mas ele me deu vida. O dia em que entreguei minha vida a Jesus foi como nascer de um novo sol dentro de mim. As correntes caíram. As escamas dos meus olhos espirituais foram removidas. E eu finalmente entendi que o que eu achava que era poder era apenas ilusão. O verdadeiro poder não está nas trevas, não está no medo, não está em pactos ou rituais. O verdadeiro poder está em Cristo, e ele já venceu todas as batalhas. Na cruz, ele triunfou sobre principados e potestades, desarmando-os publicamente e expondo-os ao desprezo. Eu descobri que, em Jesus, eu tinha autoridade. Que em Jesus, eu não precisava mais temer a noite, nem a madrugada, nem as setas do inimigo. Porque em Jesus eu era mais que vencedora. Depois da minha conversão, eu passei a entender coisas que antes me confundiam. Eu compreendi que a oração é uma arma poderosa. Que ela não é só palavras ditas ao vento, mas um clamor que move o céu, que ativa anjos, que cancela sentenças, que quebra maldições. Eu entendi que a madrugada, esse tempo em que o inferno se gaba de agir, pode ser tomada de volta pelo povo de Deus. Eu compreendi que, quando alguém se levanta para orar, nesse horário está ocupando um território espiritual que o inimigo achava que era dele. E é por isso que eu insisto tanto. Se Deus te acordar no meio da noite, não volte a dormir. Talvez Ele esteja te chamando para salvar alguém, para impedir um acidente, para cobrir tua casa, para quebrar uma maldição. Não ignore. Se levantes, vigie. Interceda.
Porque cada oração feita nesse horário é como uma espada que corta as trevas. Uma das experiências mais marcantes que eu tive depois da conversão foi dentro de um hospital. Eu já estava servindo a Deus quando visitei uma amiga enferma. E naquela madrugada, enquanto eu orava por ela, o Senhor me mostrou algo profundo. Ele me revelou como os hospitais são campos de guerra espiritual. Pessoas fragilizadas, inconscientes, vulneráveis, muitas vezes sem forças para orar. E eu entendi que muitas mortes que parecem apenas falhas médicas na verdade são ataques espirituais concluídos. Mas também entendi que muitas vidas são salvas porque alguém decide orar, porque alguém decide interceder. Eu mesma já presenciei situações em que rituais inteiros foram anulados porque uma enfermeira cristã estava de joelhos, talvez em silêncio, mas clamando pelo nome de Jesus. E foi o suficiente para impedir a morte. Com o tempo, eu fui aprendendo ainda mais sobre as estratégias do inimigo. Descobri como ele usa ciclos, fases da lua, solstícios, equinócios, para lançar maldições. Descobri como ele manipula tempos e estações para tentar atrasar os planos de Deus. Mas também descobri que o Deus que criou o sol, a lua e as estrelas é o mesmo que nos deu autoridade sobre tudo isso em nome de Jesus. Eu aprendi que, quando um filho de Deus se levanta para orar, não há feitiço, não há pacto, não há maldição que resista. Eu aprendi que a oração é capaz de anular qualquer trabalho das trevas porque a luz sempre vence. Sempre. Hoje, olhando para trás, eu entendo que tudo o que vivi teve um propósito. Deus permitiu que eu passasse por isso para que hoje eu pudesse abrir os olhos de muitos que ainda estão dormindo, não só fisicamente, mas espiritualmente. Eu falo com lágrimas nos olhos, não subestime a oração. Não subestime a madrugada. Não subestime o poder do nome de Jesus. Porque Ele é real, Ele é vivo, Ele é poderoso. Eu sou prova disso. Eu fui tirada das trevas mais profundas para viver na luz. Eu fui transformada, restaurada, liberta. E se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Por isso, eu termino esse testemunho te fazendo um convite. Entregue sua vida a Jesus. Se levante em oração. Vigie as madrugadas. Não permita que o inimigo roube o que Deus tem para você. E se essa palavra falou ao seu coração, eu peço mais uma vez. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo, eu creio no poder de Deus. Estamos rumo a 1000 inscritos, e cada pessoa que se junta a nós fortalece essa corrente de fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te levante como um verdadeiro guerreiro de oração. Porque a madrugada não pertence ao inferno. A madrugada pertence ao Senhor dos Exércitos, e quando você ora, o céu se move, o inferno recua e a vitória é liberada sobre a sua vida. Amém?